Para a gente começar, vamos falar da frase do dia, aquela reflexão que eu sempre trago pela manhã, uma reflexão importante para que você possa refletir a respeito. E a frase é essa aqui, olha só. Principalmente para quem é mãe e para quem é pai, olha só. Um filho não está aqui para realizar os seus sonhos, e sim para ser quem ele é. E eu sei que essa frase incomoda muita mãe, muito pai que está aqui. Por quê? Porque você talvez não consiga enxergar hoje que na sua ânsia de querer fazer tudo de bom para o seu filho, na ânsia de querer ajudar o seu filho, na verdade você está o quê? Você está moldando ele do jeito que você acha que é o certo. Faz sentido isso para você? Então, toma muito cuidado. Muita mãe, muito pai acaba nessa ânsia de querer criar aí uma trilha de segurança para o filho, acaba moldando esse filho de acordo com o que ele acredita. E de uma certa maneira, nós também fomos moldados assim. Qual é o perigo aí? O perigo é que muitas vezes você vai sufocar a essência do seu filho, da sua filha. Você vai moldar ele de um jeito que você talvez gostaria que ele se tornasse e que não tem nada a ver com a verdadeira essência. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Coloca aqui só para eu saber se você entendeu isso. É uma reflexão que incomoda muitas mães e muitos pais. Por quê? Porque a gente tenta, claro, fazer sempre o melhor, mas quando eu estou moldando esse filho, essa filha, apenas de acordo com o que eu acredito e sem olhar para a essência dessa criança, a conta depois chega. Assim como talvez tenha chegado para você. Muitas pessoas entre, por exemplo, 35, 45 anos, elas se encontram hoje infelizes, por quê? Porque elas foram moldadas de acordo com o que os pais acreditavam. E aqui, sem culpar o seu pai, a sua mãe, eles fizeram o melhor que eles podiam dentro do que eles sabiam. Agora, você como mãe, você como pai, você pode fazer algo diferente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Pega papel e caneta, porque a gente vai começar a falar para valer sobre este medo de falar em público. Muita gente tem pavor. Aliás, vou te fazer essa pergunta aqui. Você tem medo de falar em público? Você tem medo de se expor? Coloca aqui sim ou não, só para eu saber. E essa fobia é uma fobia social, né? É uma fobia que as pessoas têm. E a gente vai entender como que funciona a criação de uma fobia na sua mente. Porque, presta atenção, já escreve aqui, eu não nasci com essa fobia. Escreve aqui, para quem tem o medo de falar em público, como a Yara, eu tenho medo de falar em público, a Beth, o George, hoje não mais, excelente, a Poliana, assim, escreve aqui, eu não nasci com essa fobia. Porque é uma fobia social, ok? É uma fobia social. E ela tem um termo, ela tem um nome, que é glossofobia. Glossofobia. Glossofobia é o nome técnico desse medo de falar em público, de se expor. E o que eu quero que você entenda, que para você que hoje tem medo de falar em público, de se expor, muitas oportunidades talvez estejam se perdendo na sua vida, assim como já passaram muitas. Faz sentido isso para você? Muitas. Olha, Gabi, tenho medo de me expor, não só falar em público, como ser destacada em alguma coisa. Então fica aqui, Gabi, que essa live é para você. Oi, Denilton e Tatiana Leite, seja bem-vinda. A Mari Paza também por aqui, legal. E eu quero que, para você que tem esse medo, o medo de se expor, o medo de se colocar em destaque, você não é uma pessoa estranha. Isso é muito mais comum do que você imagina. Eu acho que foi em 2015, eu li isso uma vez, talvez eu esteja errando a data, tá bom? Mas eu acho que foi em 2015, teve uma pesquisa feita por um jornal inglês chamado Sunday Times, que dizia que o medo de falar em público, esse medo de se expor, de se colocar à frente, em destaque, ele era para os ingleses, tá? Isso é uma pesquisa feita na Inglaterra. Essa pesquisa dizia que
A maioria das pessoas tinha mais medo de falar em público do que da morte, por exemplo. Olha que louco! O medo de falar em público ele vinha primeiro do que o medo da própria morte, né? Que é um medo, claro, a gente sabe que todo mundo vai morrer e tal, mas é um medo muito maior. Então, entenda que você que hoje tem isso, você não é anormal, você não é alguém que tem um problema, tem um defeito, nada disso. O que eu quero que você entenda é que você aprendeu. E para você talvez compreender isso melhor, eu quero que você também reflita sobre essa reflexão aqui que eu coloco na tela. Ó. Essa pergunta: quantas oportunidades você já perdeu por conta desse medo? Quantas oportunidades, por exemplo, profissionais, que você poderia estar hoje vivendo de uma outra maneira, você poderia estar, sei lá, vendendo o seu produto, você poderia ser líder de uma equipe, se você trabalha dentro de uma empresa, e que esse medo fez com que você rejeitasse essa oportunidade. Quantas coisas que poderiam ser diferentes na sua vida se você não tivesse medo de falar o que você pensa? Isso para qualquer pessoa. Pode ser o seu marido, pode ser o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, o seu chefe. Quantas oportunidades que você perdeu ao longo da sua vida por conta desse medo de falar em público, desse medo de se expor. É importante você trazer essa reflexão. Ó, obrigado, Yara. A Yara colocou aqui várias. Bom dia, Nina. Seja bem-vinda. Ju Moraes também por aqui. A Maria Estela também. Seja bem-vinda. Você talvez tenha perdido oportunidades de se relacionar com outras pessoas. E eu não estou dizendo um relacionamento amoroso, não. Relações que constroem uma vida de oportunidades. Talvez uma sociedade, talvez alguém que pudesse te dar um conhecimento. Quantas vezes que você, por exemplo, não se calou para não ficar com vergonha? E isso, presta atenção no que eu vou te falar. A escola, especialmente a escola tradicional te adestra a você não questionar. A escola tradicional, ela te adestra a você aceitar a única resposta. Faz sentido isso para você? Só você talvez se recordar quando você era criança. Você tinha medo talvez de errar na escola, não tinha? Muitas vezes você talvez levou uma dúvida, uma pergunta, ou você não entendeu absolutamente nada do que o professor disse para você, porque você tinha medo da repressão ou ainda dos amiguinhos rindo de você e você se calou. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, quantas oportunidades que você teve e que você desperdiçou? Quantas coisas que você perdeu? É muito importante você levar isso em consideração. Por quê? Eu quero que você entenda agora, presta atenção que é a coisa mais importante que eu vou te dizer aqui. Você não nasceu com esse medo, mas você aprendeu a ter esse medo. Escreve aqui: eu aprendi a ter esse medo. Eu aprendi a ter esse medo. E é muito fácil de você identificar isso. Olha uma criança. Se você tem filhos, quando seus filhos eram pequenos, ou se eles são pequenos, a criança tem vergonha do que ela faz? A criança, ela fica talvez envergonhada se ela vai cair no chão ou não? Ela fica envergonhada se ela vai se sujar com a comida? Não. A criança não tem esse medo, mas em algum momento ela aprende a ter esse medo. Ela aprende a ter esse medo. Tudo bem? Apoliana, bem assim, tenho frio na barriga só de ver as matérias tentando ajudar meus filhos. Me dá calafrios de lembrar minha época. Sim, na escola isso infelizmente a escola acaba reforçando esse medo muitas vezes. A Ju Moraes, sim, desde a infância sou assim. Hoje com 30 anos já melhorei, mas tenho muito que melhorar. Então fica aqui comigo até o final, Ju, porque você vai entender como que você aprendeu isso. E a primeira coisa que eu quero que você aqui entenda é: você não nasceu com esse medo e você aprendeu a ter esse medo. E agora eu quero que você escreva aqui: o medo, qualquer medo que você tem,
é uma proteção. Escreve aqui, o medo é uma proteção. O medo é uma proteção. Como assim, ô gato, o medo me protege? Como assim o medo é uma proteção? Sim, o medo é uma emoção e a gente vai falar da emoção daqui a pouco com mais profundidade. Mas eu quero que você entenda agora é que o medo te protege. Por isso, presta atenção, não dá para você achar que você vai transformar a sua vida se você não controlar os seus medos. Por quê? Porque não dá para você eliminar o medo da sua vida. O medo, ele é essencial, o medo é uma proteção. O medo, ele vai surgir a partir de uma interpretação para te proteger. Então, eu quero que você entenda esse conceito. Ó. O medo é uma proteção e o medo é uma emoção. Nós temos 7 emoções básicas, nós temos mais algumas, mas existem 7 emoções básicas que estão atrás de todo o nosso comportamento. E o medo é uma dessas emoções. O medo já evitou que você, por exemplo, fizesse muitas bobagens. Sei lá, você sobe no prédio mais alto do mundo. Você sobe lá no prédio mais alto do mundo. Se você não tivesse medo, você ficaria lá, talvez ali brincando, se arriscando, e uma hora você poderia se dar mal. Faz sentido? Por isso, o medo te protege. Porque quando você sobe nesse prédio mais alto do mundo, o medo não vai te deixar ir lá na ponta na sacada para você ficar brincando, se arriscando. Mas qual é o problema de você não controlar os seus medos? Quando você não controla os seus medos, são eles que realmente comandam a sua vida. E existem medos que não são reais. Existem medos reais, ou seja, eu tenho medo, por exemplo, de subir numa montanha muito alta e cair. Isso é um medo que pode, né? Se eu escorregar ali eu posso cair e me dar muito mal. Agora existem medos que são imaginários, que são baseados em interpretações. Então presta atenção aqui. A gente vai falar de um assunto bem profundo a partir de agora, porque eu vou falar um pouquinho de neurociência para você, tá bom? A Nina, eu nem saberia. Muito bom. Tamiri, seja bem-vinda. A Denise também por aqui. A Meg, bom dia Meg, seja bem-vinda. A Gabi, eu sou uma pessoa extremamente medrosa em todos os sentidos. Nós, Gabi, nós somos a espécie mais medrosa. E isso é ótimo. E a gente deveria se orgulhar disso. A gente deveria se orgulhar, porque o medo nos protege e, de uma certa maneira, esse medo fez com que a nossa espécie também pudesse se tornar a dominante na cadeia alimentar. Não é a única razão, mas o medo nos protegeu e nos trouxe até aqui. Então, o medo, ele é necessário. Por isso que quando as pessoas falam para mim assim, ô gata, eu quero transformar minha vida, mas eu preciso de coragem. Não, você não precisa de coragem. Porque coragem é agir com o coração. Você não precisa de coragem agora. O que você precisa? Você precisa entender que a coragem não é o combate ao medo. A coragem não é você ser a pessoa mais brava, a pessoa que simplesmente vai lá e enfrenta o leão, o tigre. Não, isso não. Coragem é agir com o coração. O que você precisa? Você precisa ter o controle, você precisa ter blindagem emocional para poder transformar a sua vida. Faz sentido isso para você? Escreve aqui, blindagem emocional. Escreve aqui, eu preciso de blindagem emocional. Para você entender, blindagem emocional é o controle das suas emoções e dos seus medos. É assim que você consegue entender, esse medo é real, esse medo é imaginário, esse medo aqui não faz nenhum sentido para mim. A gente precisa entender que tudo se trata de sobrevivência. Acho que isso está claro para você já, tudo se trata de sobrevivência. A sua mente sempre vai fazer de tudo para garantir que você fique viva o maior tempo possível. É isso que ela faz, é assim que ela faz todos os dias, para que você permaneça vivo, para que você permaneça viva. Só que nem sempre essa proteção ela é boa para a vida que você quer ter. Muitas vezes, por exemplo, esse medo de falar em público que surge para você,
Ele é um medo que está o quê? Atrapalhando a sua vida, está atrapalhando a sua carreira, está atrapalhando, por exemplo, os seus relacionamentos, porque você tem medo de se colocar, você tem medo de se expor. E você precisa tomar uma decisão aqui, presta atenção. Você precisa tomar uma decisão que é deixar de ser coadjuvante para ser protagonista. Escreve aqui, eu quero ser protagonista. Você precisa ser protagonista da sua vida. Ser coadjuvante da vida é você não ter controle sobre ela. É você deixar que outras pessoas tomem as decisões por você. E você não é mais uma criança de 2, 3 anos de idade que precisava disso sim. Você precisava desse cuidado, você precisava que um adulto tomasse a decisão por você. Você hoje não, você é uma adulta, você é um adulto. E até quando que você vai permitir ser coadjuvante da vida dos outros em detrimento desse protagonismo? Porque você talvez esteja aprisionada nesse medo. Você precisa decidir ser protagonista da sua vida. E isso ninguém vai fazer por você. Quem vai fazer isso por você é você. E só você. Só você tem esse poder de falar o seguinte: eu agora decido ser protagonista da minha vida. Enquanto essa decisão ela não for construída dentro de você, aqui na sua mente, você continua sendo coadjuvante. E desculpa, ser coadjuvante da vida dos outros é uma M3 pontinhos. É muito ruim, você não tem controle de absolutamente nada. Você precisa assumir que hoje você é uma adulta, você não é mais uma criança. E adultos fazem o que precisa ser feito. Adultos vão lá e são protagonistas de suas vidas. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim, legal, ó, várias pessoas, eu quero ser protagonista. Isso, essa decisão tem que ser construída. E a sua mente vai precisar entender que quem está no comando agora é você. Mas para isso você precisa ter o quê? Blindagem emocional. Porque a blindagem emocional ela é o controle das suas emoções. Se você não tem esse controle emocional, os medos tomam conta de você. Os medos simplesmente eles tomam conta da sua vida. Uma pessoa com medo, ela não anda para frente. Uma pessoa com medo, ela paralisa. O medo de você se expor, o medo de você se colocar, o medo de você falar o que você sente, é o que traz muitas doenças, por exemplo. Quantas doenças que existem por aí, doenças psicossomáticas, que surgem, por quê? Porque você tem medo de falar. Você não consegue expor e você fica o quê? Você fica engolindo. E aí você hoje talvez esteja doente por conta disso. Não aceite mais ficar calada. Não aceite mais ser coadjuvante da vida de outra pessoa. Não aceita mais isso. Isso não é para você. Você merece muito mais, você pode muito mais. O que você precisa é ter esse controle emocional para construir essa nova vida. Faz sentido isso para você? O medo de falar em público, o medo de se expor, o medo de se colocar, foi algo que você aprendeu. Tudo bem? E isso gerou o quê? Uma interpretação. Escreva aqui, interpretação. Gerou uma interpretação. E nosso comportamento é sempre baseado nessa interpretação. É sempre baseado numa interpretação. Tudo bem? Então, eu quero que você entenda que você não nasceu com defeito, você não tem nenhum problema. Você aprendeu. E da mesma maneira que você aprendeu a ter esse medo, você também pode aprender a não ter mais esse medo. Tudo bem? Faz sentido? Da mesma maneira que você aprendeu algo, você pode aprender um outro caminho também. E foi o que aconteceu comigo. Eu vou contar aqui, muitas pessoas aqui que estão aqui já sabem dessa história, mas eu vou contar. A história do meu nome é Márcia. Essa história aconteceu comigo. Eu quero que você entenda que estar aqui hoje, falando com você,
numa live, como eu faço diariamente, e num café, eu estou aqui num café com pessoas passando, pessoas me olhando, isso há quase 4 anos atrás, era impossível de acontecer. Seria impossível de acontecer. Por quê? Porque eu tinha medo de me expor, eu tinha medo do que, nossa, o que as pessoas vão pensar aqui, ó, eu estou aqui num café, o que elas vão pensar, como que elas vão me julgar. E isso aconteceu comigo, por quê? Porque eu aprendi a ter esse medo. Aos 6 anos de idade, eu mudei de escola, eu fui para uma nova escola, a escola que eu estudei a maior parte da minha vida, inclusive. E no primeiro dia de aula, presta atenção aqui. A Meg está no ônibus sem fone, deixei no trabalho. Pessoal que está aí no ônibus com a Meg, um bom dia para vocês. Presta atenção nessa história, que essa história é boa. Foi meu primeiro dia de aula. E eu cheguei, obviamente não conhecia ninguém, 6 anos de idade. Me sentei lá na minha cadeira. E aí a professora me deu as boas-vindas, né? E ela pediu para que eu me levantasse e eu me apresentasse para os meus coleguinhas. Imagina para uma criança de 6 anos isso. Imagina para uma criança de 6 anos isso. E aí na hora que eu fui me apresentar, eu fiquei um pouco nervoso por aquela situação nova. E aí na hora que eu fui falar o meu nome, eu disse o seguinte: o meu nome é Márcia. E aí saiu Márcia ao invés de Márcio. O que aconteceu? Todo mundo riu. Os coleguinhas riram. Eles riram daquilo. A minha mente, ela ficou preocupada, porque aquela não era uma reação esperada. E, obviamente, naquele momento, eu reagi de uma maneira que eu não sabia o que ia acontecer. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção, porque se você entender o que eu vou te falar a partir de agora, você vai compreender muito da sua história, muito dos seus comportamentos. Naquele momento, veio uma emoção chamada medo. Eu fiquei com medo do que ia acontecer. E ali, eu travei. Como que eu dei um novo significado para isso? Através da hipnoterapia, há cerca de 4 anos, 3 anos e meio mais ou menos. Foi numa sessão de hipnoterapia, numa única sessão de hipnoterapia, que eu pude destravar isso. E por que eu fui procurar hipnoterapia para trabalhar exatamente isso? Porque eu queria fazer exatamente o que eu faço hoje aqui todos os dias. Fazer live sem nenhuma vergonha, fazer de uma maneira genuína, de coração para você. Para fazer aula, para fazer o programa Blindagem Emocional, para poder vender o meu trabalho, para que as pessoas conheçam o que eu faço. Imagine se hoje eu tivesse medo de falar em público. Eu talvez estaria aqui sem aparecer, e não seria a mesma coisa, não teria a mesma conexão. Faz sentido isso para você? Então, quando eu fui procurar hipnoterapia para resolver esse problema, eu cheguei exatamente nesse ponto. E a partir daí, eu tive a chance de construir um novo comportamento. Ô Gata, no dia seguinte que você fez a hipnoterapia, você já fez uma live? Óbvio que não. Óbvio que não. Se você pegar os meus primeiros vídeos, eu nem recomendo isso, os meus primeiros vídeos são... Eu não quero me subjugar, mas eram muito inferiores em termos de naturalidade do que são hoje os meus vídeos, as minhas lives. E aí foi claro, a partir dali eu pude treinar um novo comportamento. O problema é que o medo não me deixava treinar esse novo comportamento. Faz sentido isso para você? Então naquele momento a minha mente aprendeu o seguinte, aprendeu que falar em público não era bom, era perigoso. E aquela foi a interpretação que surgiu. Olha, toda vez que você tiver que falar em público, vai ser ruim para você. Tanto que na escola, eu tinha muita dificuldade de apresentar trabalhos. Eu não tinha, por exemplo, dificuldade de, às vezes, dar a minha opinião. Mas eu tinha muita dificuldade de, por exemplo,
ficar em pé, todo mundo sentado e falar para as pessoas. Eu fui jornalista, sou jornalista, né? Mas eu atuei no jornalismo por muito tempo. E eu sempre trabalhei nos bastidores. Eu tive muitas chances, inclusive, de estar na frente das câmeras como repórter, como apresentador, inclusive. Teve uma época que eu fui convidado para isso, mas eu recusei porque eu tinha medo dessa exposição. Olha que interessante. Eu sempre trabalhei nesses bastidores colocando outras pessoas em evidência. Eu sempre fui um coadjuvante ao invés de ser protagonista. Isso estava totalmente de desacordo com a minha essência. Hoje eu entendo isso. Hoje eu compreendo que a minha essência é para poder fazer o que eu faço, para poder trazer pessoas para encontrarem aí a sua vida de coragem. Eu preciso fazer isso. Eu preciso estar aqui todos os dias falando para você. Senão você nunca vai conseguir despertar para isso. Faz sentido? Coloca aqui se isso faz sentido para você. E eu vou pedir para você compartilhar essa live com mais 5 pessoas, para que essas pessoas também entendam mais sobre esse assunto que a gente está falando aqui. Agora o que eu quero que você entenda, que eu quero que você compreenda. A emoção, como eu disse, é uma proteção. A emoção é um programa de ações. Sim, Nina, perdi muitas oportunidades, por conta desse medo de não querer me expor. A emoção é um conjunto de ações. E aqui, ó, presta atenção. A emoção, para você entender o que é emoção, a emoção é a reação do corpo à nossa mente. Ou seja, você pensa em alguma coisa, você sente. Lembra disso? Pensar, sentir e agir. Sempre que você pensa em alguma coisa, você sente. Você sente. Então a emoção é a reação do corpo à nossa mente. Por isso que, por exemplo, quando eu, não sei se é o teu caso, mas ó, presta atenção, quando eu fazia algumas palestras para estudantes de jornalismo, eu fazia as palestras, mas eu sofria demais até chegar a hora da palestra. Me dava desinteria, me dava enjoo. Eu já tive uma palestra que foi adiada porque eu fiquei sem voz do nada eu fiquei sem voz. Porque era o meu corpo reagindo àquele pensamento, àquela interpretação de que, olha, você vai palestrar, as pessoas vão rir de você. E isso não é bom. E isso não é bom para você. Então compreenda que a emoção é uma reação do nosso corpo à nossa mente. Por isso que é tão importante, presta atenção, você ter o controle dos pensamentos. O controle dos pensamentos que estão aí na sua mente. Porque quanto mais você pensa, quanto mais pensamentos aleatórios, repetitivos, negativos e destrutivos você tem, você vai o quê? O seu corpo vai sentir isso através de uma emoção. Através de uma emoção. Quer ver, ó? Para você que, se nesse momento, presta atenção, se você não está dirigindo, se você não está fazendo nenhuma atividade que você precise de atenção, eu vou convidar você para fechar os olhos, tudo bem? Só para você que está aí numa posição como eu aqui, ó. Eu estou sentado, tá bom? Se você está dirigindo ou fazendo outra atividade que requer a sua atenção, não siga o que eu vou falar a partir de agora, tá bom? Quer ver, ó? Fecha os olhos. Fecha os olhos. E eu quero que você foque a sua atenção na sua respiração. Uma respiração tranquila, uma respiração que te acalma, uma respiração que deixa você relaxado. Agora, eu vou estalar os meus dedos, e quando eu estalar os meus dedos, eu quero que você pense numa situação que te deixou com muita raiva. Pensa agora nessa situação que te deixou com muita raiva. Lembra talvez da pessoa que fez você sentir muita raiva. Pensa em como você talvez sofreu nessa situação. Pensa nisso cada vez mais. Eu estalo meus dedos 20 vezes mais.
30 vezes mais. Isso fica mais intenso dentro de você. A pessoa, a situação, elas ficam claras para você. Sente isso cada vez mais. Respira fundo. E eu vou contar de 1 até 3 e você abre os olhos se sentindo muito bem. 1, 2, 3. Olhos abertos, se sentindo muito, muito bem. E se qualquer imagem aí continua, dessa imagem ruim, ela vai embora agora, tá bom? Ela vai embora agora porque você não precisa dela. Escreve aqui pra mim, você sentiu alguma coisa no seu corpo? Talvez um calor, talvez um incômodo? Comenta aqui pra mim, você sentiu alguma coisa enquanto você foi imaginando do seu jeito essa situação que você viveu de raiva, quando você talvez lembrou da pessoa que fez você passar essa raiva, quando você lembrou, quando você pensou da situação, quando você ficou sofrendo? Coloca aqui para mim, Fábio, boa Fábio, calor. O que o Fábio sentiu? Exatamente, foi uma reação ao pensamento, o corpo reagiu àquele pensamento, o calor. E o que é o calor? É o aumento da corrente sanguínea no corpo. A Cristina também. Que é para quê? Para te preparar para uma ação. Ou lutar, ou fugir, ou paralisar. Ou seja, a Poliana, sim, coração acelerado e muita raiva de novo. Ou seja, o seu corpo reage ao que você pensa. Ó, o Clóvis, calor e até um início de suor. É o corpo reagindo. Ó, a Nina, rigidez. Percebe? O seu corpo reage ao seu pensamento. Por isso, ó, presta atenção aqui. Deixa eu dar um bom dia pro meu amigo Kleber Quesada. Fala, Kleber, seja bem-vindo, viu, Kleber, aqui. Muito bom tê-lo aqui, Kleber. Toda vez que acontece alguma coisa na sua vida, principalmente algo que pode te colocar em risco, presta atenção. Uma emoção vai surgir para te proteger. Pode ser medo, pode ser tristeza, sempre a raiva também é uma emoção de proteção. Aliás, as 3 emoções, se você quiser resolver algum problema na sua vida, olha para uma dessas 3 emoções. Medo, raiva ou tristeza. Medo, raiva ou tristeza. É a base de qualquer problema que a gente tem, um problema que aflige a nossa vida. Medo, raiva ou tristeza. Sempre que acontece algo na sua vida que pode te colocar em risco, a sua mente, ela o quê? Ela traz uma emoção, exatamente para isso, para te preparar. Por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui do Clóvis. O Clóvis sentiu calor e até suou. O que aconteceu ali no corpo do Clóvis? O corpo do Clóvis se preparou para talvez correr, lutar, brigar com aquele predador, com aquela pessoa que ele sentiu a raiva, que ele imaginou. Por isso, ó, guarda isso, eu vou colocar aqui na tela e eu quero que você escreva para você nunca mais esquecer. É uma fórmula. Escreve aqui para você nunca mais esquecer. Um evento qualquer na sua vida, como por exemplo, lá na minha, aos 6 anos de idade, eu estava na escola, no meu primeiro dia de aula. E aí eu falo o meu nome errado e os meus amiguinhos riem de mim. Esse é o evento. Mais uma emoção, porque a minha mente entendeu que eu estava em perigo. E aí vem a emoção medo. Gerou uma interpretação. Eu não posso falar em público, porque se eu falar em público eu posso morrer. Tudo bem? Evento mais emoção igual a interpretação. Escreva aí para você não esquecer. Escreve aqui nos comentários. Se você quer resolver um problema da sua vida, você precisa entender qual é a interpretação que vem dessa soma do evento mais emoção. Por exemplo, uma fobia. Vamos falar, a gente está falando aqui de medo de falar em público, de se expor, que você aprendeu. Medo de barata. Alguém tem medo de barata? O medo de barata também é uma interpretação. Porque você provavelmente você não teve uma situação real de talvez embate ali com a barata. Você muitas vezes aprendeu a ter medo de barata, sabe por quê? Porque a mamãe tinha medo da barata.
E de tanto a mamãe falar que ela tinha medo da barata, você aprendeu a ter medo da barata. Faz sentido isso para você? Ou a Caroline, no meu caso a respiração ficou mais ofegante. Pois é, isso aí é o teu corpo, sabe o que ele estava fazendo, Caroline? Te preparando para lutar ou para fugir. Ou seja, eu estou ali pronto. Ou seja, o seu corpo reage a um pensamento. Tudo bem? Então, evento mais emoção é igual a uma interpretação. Então, a interpretação que eu tinha de falar em público era através daquele acontecimento mais a emoção que a minha mente trouxe para me proteger. Por isso, como é que você pode mudar uma interpretação? E aqui, ó, presta atenção que é a coisa mais importante que eu vou falar na live. Como é que você muda essa interpretação? Primeiro, você precisa dessensibilizar a emoção. Porque aí provavelmente existe uma emoção que está o quê? Represada, e é como se ela estivesse num repeat. Ela estivesse repetindo toda vez que você tem um gatilho, toda vez que você pensa, toda vez que você vai viver uma situação, a emoção está lá o quê? Ela está rodando como um disco riscado. Disco é coisa bem do Kleber Quesada, né? Da época do Kleber Quesada, que é bem mais velho do que eu. Disco, né? O bolachão. Sabe disco riscado? Kleber Quesada que me contou essa história. Eu nunca vi disco na minha vida. Eu sou da era do MP3. Eu sou da era do Spotify. O disco riscado. A emoção está lá riscada o tempo todo, sempre que você tem um gatilho. Então a primeira coisa é, eu preciso dessensibilizar essa emoção. E aí, dentro de um processo terapêutico que vai na causa, como é a hipnoterapia, você vai, por exemplo, você vai extravasar essa raiva, você vai extravasar essa tristeza, você vai extravasar esse medo, e aí você vai reagir, o teu corpo vai reagir, seja através de um choro, seja através, por exemplo, da raiva, de você bater, né, e você soltar essa raiva. O primeiro passo é dessensibilizar. Tudo bem? Anina, eu aprendi a matar barata, antes tinha medo. Eu tenho uma fobia, e que eu ainda até preciso tratar isso, em algum momento eu preciso tratar isso, que é, eu tenho fobia de rato. Eu tenho fobia de rato. Porque tem um evento traumático na minha infância, né? Eu não sei se eu conto isso pra você agora. Você tá comendo? Se você estiver comendo, para de comer. Ou não me escuta agora, tá bom? Mas eu vou contar. Eu era pequeno e teve uma época que minha mãe e os meus pais fizeram uma reforma na casa. A casa dos meus pais, que é uma casa grande, inclusive, que eles moram até hoje. Eles fizeram uma reforma, enfim. Aí imagina, né? Uma grande reforma, né? Começa a aparecer coisas de tudo quanto é lado. E aí eu fui abrir o forno e tinha um camundongo. Ai, ai, ai. E aí quando... Olha a minha reação, olha a reação do meu corpo aqui, olha os meus olhos aqui, ó. Tá me dando calor, inclusive. Quando eu abro o forno, eu vejo o camundongo. E obviamente o que aconteceu? Eu me assustei. E aí o que eu fiz? E o camundongo também obviamente se assustou, óbvio, com a minha reação, porque eu gritei, eu dei um grito. E aí eu soltei a porta do forno. E aí foi uma guilhotinada que aconteceu. Era um camundongo pequenininho, era filhote. Aí a cabecinha para um lado e o corpo dentro do forno. O forno deu perda total, inclusive. E aquilo, enfim, é uma coisa que eu preciso trabalhar em algum momento. E esses dias eu estava andando na rua, né, só para você ter uma ideia, como isso realmente mexe comigo. Eu estava andando na rua e aí eu vi um rato morto no chão. Cara, tudo já começa a alterar no meu corpo, né? Aí eu mudei de calçada, eu quase fui atropelado porque eu virei rapidamente e estava vindo um carro. Enfim, só para você ter uma ideia que isso também acontece comigo. E isso eu aprendi, porque eu não nasci com esse medo, assim como você. Qualquer medo que você tenha, qualquer fobia que você tenha, ela foi aprendida. Tudo bem? Então a primeira coisa eu vou dessensibilizar, depois eu vou entender contextos. Eu vou entender os contextos. Por exemplo, no caso do meu medo de falar em público, eu fui entender o contexto, eu soltei a raiva que eu tinha, eu fiquei com raiva, eu fiquei com tristeza, eu chorei, né? Porque eu não queria que os meus amigos rissem de mim logo no primeiro dia.
E olha que coisa, isso de uma certa maneira criou um comportamento em mim. Um comportamento de sempre, e aqui eu vou te falar isso com nenhuma gota de orgulho, mas eu fui uma pessoa que na minha infância e adolescência eu fiz muito bullying, muito bullying. E por que eu fiz o bullying? Porque provavelmente a minha mente não queria que eu vivesse aquela situação das pessoas rindo de mim. E aí o que acontece? Eu me antecipo. Então, antes que você ria de mim, eu vou me proteger. E fazer o bullying foi uma maneira que eu encontrei. E aqui eu não estou, como eu falei, nenhum orgulho disso. Tem inclusive uma imensa tristeza quando eu falo disso, quando eu falo a respeito disso. Hoje já me trabalhei para entender e para me compreender. Mas muitas pessoas que fazem bullying, elas estão o quê? Se protegendo. É uma maneira delas se protegerem. Tudo bem? Então, quando eu dessensibilizo a emoção, quando eu entendo o contexto, eu tenho uma nova interpretação e aí eu posso gerar um novo comportamento. Tudo bem? Fez sentido para você isso? Coloca aqui um coraçãozinho e coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado, o que você aprendeu hoje. Eu vou dar a dica de um livro muito bom aqui para você, para a gente finalizar a live. O maior aprendizado, espero que não seja nada relacionado à história que eu te contei do rato. Eu espero que não. Mas escreve aqui qual foi o seu maior aprendizado. E eu vou colocar aqui, dica de um livro. É um livro muito legal para você entender ainda mais como essa mente funciona, as interpretações. É um livro do meu primeiro mestre de hipnoterapia, o Rafael Kraish, Manual da Hipnose Clássica, tá bom? Esse é um ótimo livro que fala sobre como a sua mente cria, essas interpretações, como as emoções surgem. É o livro do Rafael Kraish, que foi o meu primeiro instrutor de hipnoterapia, um cara que eu adoro, faz um trabalho incrível também, formando hipnoterapeutas. Manual da Hipnose Clássica, do meu amigo Rafael Kraish, tá bom? A Cristina, reinterpretar o que me trava. Sim, se você não mudar a interpretação, você continua agindo da mesma maneira. Faz sentido? A Nina, enfrentar os medos. Sim, para enfrentar os medos, você precisa primeiro compreender que os medos, eles são necessários para te proteger. Todo medo é um sintoma de proteção. Qual é o problema então, gata? O problema é quando esse medo não é real. É um medo imaginário, é um medo que está aqui só na tua mente. Por exemplo, qual é o perigo? Qual o perigo que eu corria se eu em algum momento fosse dar uma palestra? Teoricamente, nenhum risco à minha sobrevivência. Poderia existir o quê? Um risco das pessoas rirem de mim, que era a interpretação que eu tinha. E ali, a minha mente, ela entendeu que aquilo não era bom para mim. Presta atenção no que eu vou te falar. A nossa mente, ela é extremamente literal. Ela entende literalmente o que acontece. Por isso que o uso de palavras é tão importante e ao mesmo tempo perigoso, principalmente quando você é criança. Por quê? Porque literalmente aquela mente está entendendo e compreendendo aquelas palavras daquele jeito. Tudo bem? A Yara, você venceu, conseguiu matar o rato. Ó, Yara, eu não sei se eu venci não, porque a ideia não era fazer isso, mas aquele foi um aprendizado de impacto emocional. Então aquilo ficou na minha mente e em algum momento eu preciso ressignificar isso, tá bom? E desejo a você uma linda quarta-feira, tá bom? Um grande abraço!